Alô, pessoal. Este programa diretamente da Fena Doce, aqui em frente os estúdios dos canais de TV, rádio e televisão que estão tudo por aqui. E hoje nós vamos fazer esse programa diretamente daqui, da Fena Doce, 32ª Fena Doce. E estamos aqui mais uma vez trabalhando para nos trazer bastante informações a respeito da doença coloretal e dos recursos que temos para fazer esse tratamento e descobrir a doença e tudo mais. E mais uma vez eu tenho junto comigo aqui o meu irmão Vicente Amaral, que aqui está junto comigo para a gente fazer. Estamos juntos desde o começo fazendo esse trabalho e vamos continuar aqui trabalhando para trazer informações para todas as pessoas a respeito da doença do colo retal e da ASOFAM, que é a nossa associação dos ostomizados, familiares e amigos de Pelotas e Zona Sul. Então vamos começar aqui com o Vicente Amaral para nos trazer um pouco mais de informação também. E vamos passar essa parte toda do nosso programa hoje, informando a vocês todos sobre as causas da doença, o que causa essa doença, como podemos evitar ela. E inclusive tivemos essa semana no Fantástico, na Rede Globo, tivemos um artigo sobre isso, e o Vicente está mais qualificado aqui para dar um pouco mais de informação sobre isso. Vicente, uma boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luiz. É um prazer enorme estar presente aqui na Fena Doce e gravando esse programa sobre a ASOFAM, né, a Associação dos Ostomizados, Amigos e Familiares de Pelotas, onde nós viemos trabalhando praticamente há um ano. E todas as pautas que nós temos trabalhado, para nossa grande surpresa, antes de ontem, domingo, né, foi matéria do Fantástico, com Danúzio Varela, né, que é o câncer coloretal. É o segundo câncer que mais mata no mundo, né? E porque tanto dá no homem quanto na mulher, perdendo somente para o câncer de pulmão. E praticamente todas essas pautas que a gente vem trabalhando e que foi uma novidade aí no Fantástico para muitas pessoas, para nós tem sido normal. A gente tem convivido com isso, tem sido pauta constante nos meios de comunicações, rádio, televisão, jornais, e nós temos agora uma audiência pública, que ela seria no dia 24/7 e foi adiada para o dia 14/8, às 14 horas, na Câmara de Vereadores ali. Essa audiência pública, onde nós vamos trazer a pauta dos exames de colonoscopia, que tem 7.000 pacientes somente na metade sul, né, aguardando o exame de colonoscopia. E ali no quem assistiu o Fantástico e quiser ver o Fantástico novamente pelas redes sociais, é exatamente a pauta, o câncer coloretal, que é o câncer que mais mata no mundo. E ele é detectado de várias formas, né? Que são sintomas dele. Sangue nas fezes, cólicas abdominais, diarreias, ressequimento, que qualquer paciente, qualquer cidadão ou cidadã que tem esses sintomas, acha que é uma alimentação que fez mal. E não é. E tem matado muito, muito. E é um absurdo e totalmente desumano que só na metade sul, nas 21 cidades, nós temos mais de 7.000 pacientes aguardando um exame de colonoscopia, que o custo desses exames é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Que todo cidadão tem que fazer esse exame de colonoscopia dos 40 anos em diante. Mas não tem idade para ter o câncer coloretal. Tem crianças que já têm o câncer coloretal que
aqueles que sobrevivem ao câncer coloretal, né, passam a ser os ostomizados, aqueles que usam a bolsinha, a famosa bolsinha que para o governo dá 8 bolsinhas por mês para cada paciente, aqueles que sobrevivem ao câncer de intestinos, né? Então, para nós que temos essa grande audiência pública, a gente quer convidar toda a população da metade sul para se fazer presente na sexta-feira, dia 14/8, às 14 horas na Câmara de Vereadores. Ali vai estar todas as autoridades e a gente está trabalhando muito essa pauta, né? E o seu Luiz me convidou para fazer parte, juntamente com a Sofam, né? Eu sempre digo que eu sou ostomizado, que eu tenho uma bolsinha no coração, costumo trabalhar com a empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Então, mesmo aquelas pessoas que não são ostomizadas, que não estão na fila dos exames para colonoscopia pelo SUS, devem comparecer a essa audiência pública, onde nós vamos cobrar das autoridades, né? Essa audiência pública nós pedimos aí para os vereadores Carlos Júnior e Tauanei, né? São os que vão fazer a audiência pública juntamente com a Sofam. Essa audiência pública é pedido pela Sofam. Nós já tivemos aí nas rádios RU, Tupãssi, para a semana que vem estaremos na Pelotense, né? Nós estamos também pedindo aos canais de TV, RBS, Rede Record, que nos deu uma oportunidade, porque ela virou hoje uma matéria do Fantástico. Há um ano atrás, né, nós perdemos a famosa Preta Gil. E agora, como está fazendo um ano da perda da Preta Gil, voltou novamente a tocar no Fantástico tudo que a Preta Gil passou. Né? E eu costumo dizer para o seu Luiz, que nós temos várias Preta Gil na periferia da cidade, nas vilas, nos bairros, né, que tem o mesmo problema. Então, o seu Luiz pode falar mais sobre os ostomizados, porque o seu Luiz, que é o presidente da Sofam, vem fazendo um grande trabalho, ele é um ostomizado. Então, ele pode falar com mais conhecimento do que eu sobre os ostomizados. Na verdade, o Vicente Amaral aqui está se tornando um expert, né, dessa matéria, juntamente comigo. Eu, antes de me tornar ostomizado, antes de aparecer essa doença em mim, eu não sabia absolutamente nada sobre essa doença coloretal. Não tinha nenhuma informação, que, aliás, nós temos aqui em Pelotas uma associação, que é essa que eu represento hoje, e a maioria das pessoas que a gente fala, já nem tanto, mas no começo, nem sabia que existia essa associação, que já estava aqui na época há 32 anos. Porque é uma doença que ela é escondida por as pessoas que sofrem com isso aí. A maioria das pessoas que sofrem essa doença e que sobrevivem, muito poucos sobrevivem devido... eu estou falando sempre que eu falo nisso, eu estou falando das pessoas de baixa renda, que não têm condições, né, de pagar um médico, de pagar uma colonoscopia. Então acaba entrando na fila do SUS. E a grande maioria o câncer é uma doença muito rápida, é uma doença silenciosa e rápida. E como essas pessoas que sobrevivem isso, que são poucas, né, que sobrevivem devido à demora do atendimento, elas, como não há situações de que eles possam sair de casa, né, ou numa festa, ou num esporte, em qualquer lugar que eles poderiam ir, não vão, porque essa bolsinha que nós usamos, ele é colada no organismo e ela facilmente se descola. E como nós recebemos as pessoas de baixa renda, né? Recebemos as bolsinhas do governo, que é uma lei, só que o governo entrega 8 bolsinhas, que ela é lavável, mas ela não pode ser retirada do corpo, ela continua colada no corpo, e aí é feita uma limpeza nela, enfiando uma mangueirinha, correndo água por dentro, na parte de baixo, para tirar os resíduos que está dentro da bolsinha, e depois ela é fechada novamente, reaproveitada várias vezes. Então, como ela se descola do organismo, as pessoas têm medo de sair de casa,
E aí não tem o recurso. Como aqui em Pelotas ainda não temos um banheiro que seja para pessoas ostomizadas, o que é uma vergonha, porque essa doença não é uma doença nova. Antigamente se chamava, né, nó nas tripas. Quer dizer que é uma doença que já vem há muitos e muitos anos e ela afeta tantas pessoas, são tantas e tantas pessoas. Para ter uma ideia, só aqui em Pelotas nós temos usuários das bolsinhas sobreviventes, olha bem, nós temos mais de 500 sobreviventes usando a bolsinha, em Pelotas somente. E como a Sofã representa a Zona Sul, nós temos aqui na Zona Sul mais de 2 mil pessoas ostomizadas usando a bolsinha. E a grande maioria, na verdade, dessas pessoas, como elas se isolam por causa desses motivos, um dos motivos é vergonha de usar uma bolsinha. Outro motivo é não ter recursos para quando sair de casa poder e acontecer algum desastre, que acontece, a pessoa poder tomar uma providência. Então, em casa, ele está mais ou menos seguro. Então, ele não sai mais de casa, ele fica entrando em profunda depressão, e muitas vezes acaba falecendo, não da doença, mas de outros problemas que a depressão causa. Vamos ver se o Vicente tem mais alguma coisa para inserir nesse assunto. Nós estamos trabalhando, eu e o seu Luiz, a Sofã, muito na conscientização. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas, né, e faço a seguinte pergunta. Se eu perguntar o que é o Outubro Rosa, todo mundo sabe o que é o Outubro Rosa. Se perguntar o que é o Novembro Azul, todos sabem o que é o Novembro Azul. Agora, se perguntar o que é o Novembro Verde, poucas pessoas na nossa comunidade, na nossa sociedade, sabem o que é o Novembro Verde. Nos países de primeiro mundo, mais avançados, já existe o Novembro Verde, que é o novembro de conscientização ao câncer coloretal. Aí eu sempre pergunto assim, quantas pessoas já deixaram, não morreram do câncer de mama, não morreram do câncer de próstata, porque fazem esse exame de 4 em 4 anos, né? E ao contrário do câncer coloretal, que é um dos exames, que é uma das doenças que mais mata no mundo, perdendo somente por câncer de pulmão, não existe a prevenção. Como existe, toda mulher sabe que após os 40 anos ela tem que fazer o teste e os exames de mama. Todo homem sabe que após os 40 anos, de 4 em 4 anos, tem que fazer o exame da próstata. Mas nenhum de nós sabe que após os 45 anos, como foi dado no Fantástico, da Luz Varela, que após os 45 anos, todos têm que fazer o exame de colonoscopia, que esse é o exame que pega a doença precoce, né? Quando ali no pólipo no início, se tem um pólipo, é retirado e não tem o câncer. E não existe essa mesma conscientização. O porquê? Porque as mulheres se organizaram, há um grande movimento e que é salutar, é importante, né? Quando as pessoas se manifestam, a mesma coisa, os homens do câncer de próstata se uniram, né? Fizeram movimentos e o governo ativou, passou a olhar com outros olhos para essas duas doenças, o câncer de mama e o câncer de próstata, que mata e mata muito. Mas o câncer coloretal, que mata mais que os dois, porque dá nos dois sexos, o câncer de próstata, ele dá tanto no homem quanto na mulher, e não tem idade. E ele é o segundo que mais mata. Por que não existe políticas públicas com o mesmo olhar que para as outras doenças? Quantas doenças no mundo que foram erradicadas? A tuberculose. Há pouco, em 2021, nós tivemos a Covid. Praticamente a vacina da Covid evitou que morressem muitas pessoas, milhares de pessoas morressem da Covid. Como já existe também a vacina da gripe. E qual é a vacina hoje para o câncer coloretal? O câncer de intestino, que é a mesma coisa. É o exame de colonoscopia, que o custo desse exame não chega a R$2.000. É inadmissível que não exista políticas públicas
por um câncer silencioso e tão grave quanto é o câncer de intestino. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Metade Sul, a SOFAM, a Associação dos Amigos Familiares de Pelotas Metade Sul, é essa conscientização, esse alerta desse câncer coloretal que mata mais, só perdendo por câncer de pulmão. Nós queremos fazer daqui um grande movimento para o Novembro Verde, né, de prevenção, porque prevenir é salvar vidas. E nós estamos trabalhando muito, e essa audiência pública que nós temos agora, dia 14/8, às 14 horas na Câmara de Vereadores, é esta pauta. As bolsinhas, que são muito poucas, dadas pelo governo do estado e governo municipal, que distribui aqui 8 bolsinhas. O que quer dizer isso? Né? Essas bolsinhas são usadas para aqueles que são sobreviventes do câncer. E não há um controle. Nós, que não temos a doença do câncer, no meu caso, que não tenho o câncer coloretal, que não sou ostomizado, qualquer um de nós quer ir no banheiro, está lá no centro, ele segura até chegar em casa. O ostomizado, ele não tem esse controle. A bolsinha simplesmente lota. E eu sempre digo assim, que falta empatia para os nossos governantes. Dizer que 8 bolsinhas por mês é o suficiente para um ostomizado, né? Então é a mesma coisa que dar um rolo de papel higiênico, eu costumo fazer essa analogia, para o cidadão e dizer que ele tem aquele rolo de papel higiênico para gastar todo mês. É totalmente desumano. Não ter um banheiro adaptado. O que é esse banheiro adaptado? Para trocar essa bolsinha, porque essa bolsinha ela vai pegada na altura do abdômen, num aparelho equipe, né? E vai uma pomada, ali as pessoas têm alergia dessa pomada, às vezes essa bolsinha descola, né? Se ela vier a lotar, né? Ela pode estourar, vazar o odor. E essas pessoas ostomizadas, eles passam a não sair mais de casa. Eles entram em depressão profunda. Eles não vão num campo de futebol, eles não vão num brapel, eles não vão num Grenal, porque ela não tem um banheiro adaptado para trocar essa bolsinha, porque ela tem um velcro embaixo onde abre, né? E ela é despejada. Por que ela tem que ser despejada? Porque ela tem que ser reutilizada, porque só dão 8 bolsinhas por mês. Então tem que ser um vaso sanitário 80 centímetros mais alto, uma mangueirinha para lavar e uma mesinha. Isso, o custo hoje é em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800. Então já existe, tramitando na Assembleia Legislativa, 2 projetos de lei. O projeto 298, que partiu da SOFAM. A SOFAM foi até a Assembleia Legislativa, entregou lá na Câmara dos Deputados Estaduais 2 projetos de lei, que é o 298, né, /2025, já passou na CCJ e depois vai para a COF e para as comissões de saúde e vai para 2 votações. A gente está muito feliz que isso partiu da SOFAM para dar o exame de colonoscopia e exame para detectar o sangue das fezes também, né, que é precoce, né, para toda a população gaúcha a partir dos 45 anos. E há um outro PL, quer dizer, projeto de lei, tramitando na Assembleia Legislativa também, que é o 450, banheiros públicos em todas as cidades, né? Em todos os órgãos públicos das cidades do Rio Grande do Sul, né? Para dar uma ideia, hoje aqui eu me encontro na Fena Doce, eu estou aqui, um ostomizado hoje está praticamente proibido de vir na Fena Doce, não tem um banheiro adaptado para trocar a bolsinha, né? Ele não consegue ir no centro da cidade. E já tem a SOFAM, pediu tem uma emenda que nós pedimos aí para o vereador Carlos Júnior, né? O qual que é um banheiro construído ali no mercado público e outro na rodoviária. Pelotas será a primeira cidade que vai ter numa rodoviária um banheiro adaptado. A gente espera que essas obras saiam em seguida, né? E que é para a SOFAM. O seu Luiz pode falar melhor sobre essa pauta dos banheiros adaptados, porque é uma luta da SOFAM. Eu aqui não esqueço nunca, seu Luiz, que eu estou há um ano aqui, eu sou um colaborador da SOFAM, também do trabalho incansável do César Lima, do Isaac,
que vem há 30 e tantos anos trabalhando com a Sofam, trazendo a Sofam até aqui. E graças a esses dois e os demais ex-presidentes que teve na Sofam, que hoje a Sofam está saindo do anonimato, porque em outras cidades praticamente não existe esses movimentos tão contundentes quanto nós estamos fazendo aqui. Hoje, praticamente, os meios de comunicação, as rádios, televisivos, jornais, todos sabem o que é a Sofam, que é a Associação dos Ostomizados, Amigos e Familiares de Pelotas. E nós vamos trabalhar, sim, com muita... fortemente para tirar as pessoas dessa condição de não chegar a ser ostomizados, de pegar e detectar o câncer precoce, tirar o pólipo antes que se vire um câncer e sejam ostomizados. Mas o seu Luiz pode falar mais sobre essa pauta. É importante a gente trazer essas informações, porque, inclusive, com esse meu irmão aqui, o Vicente Amaral, que vem fazendo um trabalho importantíssimo, vem praticamente me carregando nas costas, porque ele é o grande abridor de portas aqui na Zona Sul, né, para a gente poder trazer essas informações a respeito dessa doença silenciosa, porque como eu estou passando por ela já há quase 5 anos, eu tenho bastante experiência, digamos assim, ao vivo, sobre o que acontece com a pessoa que sofre essa doença. Então, como eu sou uma pessoa assim, digamos que com bastante vontade de trabalhar, sempre fui trabalhador, quando me aconteceu isso aí, me levou para esse caminho de me informar, de saber o porquê que a gente passa por essas coisas, né, esse tipo de doença e tudo mais, e o que causa, né, fisicamente essas doenças. E a gente, aos poucos, foi descobrindo que, na verdade, são várias causas, né? A alimentação é uma, o estilo de vida que se leva, sedentário, de muitas pessoas, não é o meu caso, também causa isso aí. Há várias formas de que a doença se aloje no organismo de cada um. E antes se falava de 45, 50 anos para cima, mas se vocês olharem agora esse programa lá do Fantástico, esse médico especialista, ele fala ali que, inclusive, abaixo dos 40 anos já está se manifestando muito essa doença, as pessoas abaixo de 40 anos. Então é importante, que eu tenho falado muito aqui, é importante que as pessoas façam esse exame de colonoscopia, né, quando se aproximarem dessa idade, e daí para frente permaneçam fazendo, porque vai ser instruído de quanto em quanto tempo, porque há várias formas, né, da doença se manifestar, e quem já tem algum caso na família, que no caso, por exemplo, os meus filhos e netos, né, como eu tive essa doença, que não havia na minha família, começou comigo, a probabilidade de que eles tenham o genes que vá trazer essa doença a aparecer é bem grande. Então, o meu filho, a minha filha, né, meu genro, a minha nora, eles estão fazendo esse exame, e já foi, o meu filho já estava no começo com essas manifestações. Então, fazendo a colonoscopia, tudo que houver ali dentro do intestino, que poderá, não é ainda, mas poderá se tornar, é retirado. Então a pessoa não vai sofrer a doença, porque não é só o caso da doença que ela mata, é a segunda que mais mata. Não é só o caso dela matar, é o caso do sofrimento que quem passa por isso tem que passar. É um sofrimento muito grande. Como eu falei, a maioria das pessoas se isolam e passam a sofrer, além da doença, outras coisas devido a se isolarem, devido no motivo de se isolarem, por não ter recursos, não ter banheiros disponíveis, que aliás é uma coisa impressionante. A gente agora, né, que eu estou envolvido nisso, me dou conta, né, que eu estou falando agora já há mais de ano, quase 2 anos atrás, que eu venho falando sobre isso. Os governos, eles podem criar uma lei, já está a caminho, em que as grandes firmas
os grandes supermercados, as grandes redes, né? E também os locais de lojas grandes, né? Shopping centers, por exemplo, postos de gasolina, cadeia de postos de gasolina, construam um banheiro apropriado para os ostomizados, que é para poder tirar essa gente de casa e eles poderem ter uma vida um pouco mais confortável, poder fazer parte ainda um pouco da sociedade. Porque a pessoa isolada, ela deixa de fazer parte da sociedade, né? Pessoas com idade abaixo de 40 anos, ou acima um pouco de 40 anos, que passam por essa doença, aí vem outro problema. Essa pessoa no momento que ela é estomizada, se ela chegar nesse ponto de ser estomizada, ela não pode mais trabalhar, porque como é que você vai trabalhar eu vou falar português mais rústico, digamos assim, com um buraco no estômago? Você tem um buraco no estômago e é por ali que vai sair as fezes e seus distritos humanos, né? E como é que você vai trabalhar? Começa que em todos os locais de trabalho não há um banheiro para você se socorrer. Já é uma coisa. Em segundo lugar, como isso acontece de descolar a qualquer momento, você não pode mais trabalhar, então você é aposentado. Então era uma pessoa útil para a sociedade, que trabalhava, que pagava seus impostos, que recolhia seus impostos de renda, né? Por menos que se ganhe, todos são obrigados a pagar os seus impostos. E pagamos também em tudo que se compra, 1 quilo de feijão, 1 litro de leite, tal, os impostos, todos aí. Então, eu estou falando dessas pessoas produtivas que deixaram de ser produtivas, então o governo é obrigado a aposentar essas pessoas. No momento que o governo aposenta essas pessoas, elas deixam de ser produtivas, passam por esse sofrimento. Estou falando sempre daqueles que sobreviveram, né? Porque a grande maioria, na verdade, não sobrevive da forma que está a coisa hoje. Então, o governo passa, além de não receber mais dessas pessoas, também passa a pagar a aposentadoria. Já é uma despesa que poderia levar mais 20, 25 anos, 30 anos para que isso ocorresse, já passa a ocorrer antes, porque essa pessoa não pode mais trabalhar. Por outro lado, o custo que o governo tem para as pessoas de baixa renda, de fazer um tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? Baixar um hospital, médicos, enfermeiras, alimentação, tudo isso, todo esse gasto enorme que o governo tem e está tendo, né? São bilhões pelo Brasil afora, é incalculável a quantia de dinheiro que o governo já está gastando com essas pessoas. Agora imagina, se o governo passar a fazer a colonoscopia, pagar a colonoscopia para essas pessoas que não podem, né? Ele vai evitar que essas pessoas tenham a doença e eles vão continuar produtivos por mais 20 anos, 30 anos, dando ao governo impostos. Quer dizer que o governo gasta por dois lados quando a pessoa chega nesse problema. Ele gasta para manter a pessoa viva e ele deixa de ganhar aquilo que estaria ganhando com essas pessoas porque elas não podem mais trabalhar. Então é um problema muito grande. O governo parece que não se deu conta disso. Eu acho que deveria alguém do governo se interessar mais e mostrar, alguém que entende de finanças, né? Que mostrar para o governo que está perdendo muito dinheiro e cidadãos e causando um grande sofrimento por não investir mais nessa linha de doença. Agora, o grande exemplo nós tivemos, o trabalho que eu venho fazendo aqui há mais de ano, tudo isso que está se falando aqui foi falado no Fantástico essa semana, domingo passado agora, né? Isso foi falado lá. E você pode entrar nas redes sociais, no YouTube lá, pôr e veja que é o que eu estou falando, que é o que o Vicente vem falando. Nós viemos falando sobre isso há mais de ano. E agora saiu essa grande reportagem do Fantástico, que naturalmente vai chamar muito a atenção do povo brasileiro para esse problema. Depois tem outro detalhe. Essa doença, ela é curável se pega em tempo, tá? Se for detectado em tempo, for feito o tratamento, a cirurgia, ou lá o que for preciso para salvar essa pessoa, a doença ela é eliminada. Naturalmente que vai haver um acompanhamento para o resto da vida dessa pessoa,
Porque se ela já teve o câncer, ele pode se manifestar em outra parte do organismo. Por isso, há esse acompanhamento para ver que não vai acontecer mais, né? Nem nos intestinos e nem em outra parte do organismo. Por isso é importantíssimo fazer esse exame. Eu estou sempre falando, eu gostaria que essa doença fosse erradicada completamente, que ela desaparecesse, e há como fazer isso, tendo cuidado da colonoscopia, tendo os exames, fazendo os exames. E até eu vou dizer que nunca mais vai ter ninguém com uma bolsinha, porque há outras causas que trazem a pessoa também isso aí. Nós temos um exemplo do ex-presidente Bolsonaro, que levou uma facada e por um período teve que usar bolsinha. Há também casos de pessoas que levam um tiro, por exemplo, né, de arma de fogo e passam a usar bolsinha. Então há muitas veias que trazem para o problema das bolsinhas. Mas não necessariamente teria que ser o câncer coloretal. Isso pode ser evitado, gente. Por isso eu estou trabalhando tanto aqui, fazendo essa campanha juntamente com o Vicente, juntamente com outras pessoas que estão se ligando a nós. Nós estamos indo a jornais, nós estamos indo a rádios, a televisão. Esse programa mesmo que eu estou fazendo é para dar um alerta, para que as pessoas possam, né, saber, porque antigamente, há pouco tempo atrás, não se sabia nada sobre isso. Então agora, não é por falta de informação que as pessoas vão deixar de fazer os exames, salvarem as suas vidas, e não só salvar as suas vidas, salvar um grande sofrimento que isso causa para quem, como eu, fica permanente até o resto da vida usando as bolsinhas. Então, essas informações nós estamos passando. O Vicente me acompanha sempre aqui, me ajudando em tudo, e ele tem também mais um pouco de informação para passar para vocês, que a gente vai aqui, entre um e o outro, a gente vai se lembrando de uma coisa e fazendo um cumprimento junto com o outro. Vicente? Como eu estava colocando antes e vendo o seu Luiz, eu aprendi muito com o seu Luiz, né? E também informar que essas duas PL que estão em tramitação na Assembleia Legislativa, uma delas também pede que seja 30 bolsinhas por mês, não 8, né? Não 8, mas 30. E também, eu digo assim, como eu sou contador e técnico de segurança do trabalho, e muitas empresas, quando vão constituir, todas as empresas, quando vão fazer a sua constituição, elas passam por um escritório contábil. Todo contador sabe que uma empresa, para se instalar hoje, em condições plenas, ela, além do alvará de localização, ela é obrigada a ter um banheiro adaptado para cadeirante, que é um custo bem mais elevado. Que essa lei também seja obrigatória, né, nesses estabelecimentos maiores, estabelecimentos públicos, também para que tenha um banheiro adaptado para os ostomizados trocar a sua bolsinha. Essa doença ela é difícil de ser detectada porque os sintomas dela são sintomas do cotidiano, né? Vou dizer do cotidiano. São cólicas abdominais, como falei no início, sangue nas fezes, a pessoa ficar ressequida, e que são coisas normais, né? E geralmente, quando detecta sangue nas fezes, acho que pode ser de hemorroida, como o Drauzio Varela colocou lá no Fantástico, bem colocado, e eu tenho dito isso aqui, como uma fístula também está arrebentada no canal do reto, então, uma veiazinha, as pessoas acham que é normal, né? E muitas vezes nem detectam isso aí, nem vê, né? E ali estão falando desse exame que pode detectar sangramento nas fezes, mas ele não é tão confiável, porque às vezes tem que fazer 4, 5 exames de fezes para detectar esse sangue nas fezes. Já o exame de colonoscopia, ele é exato, ele é o exame mais correto, que o custo, como eu coloquei aqui, é em torno de R$ 1.600 a R$ 2.000, de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. É um custo mínimo. Já diz, né, que é melhor prevenir do que remediar. A prevenção. Por quê? Que toda a mulher e todo homem sabe que tem que fazer o câncer, fazer o exame de teste da mama e o teste
de próstata, o homem também sabe que tem que fazer aos 40 anos e não sabe que tem que fazer o exame de colonoscopia. Porque graças a esses movimentos são salutares, né, que hoje praticamente está erradicado as mulheres morrerem de câncer de mama e os homens morrerem de câncer de próstata. Ainda há um grande preconceito, principalmente dos homens, né, de fazer o exame do toque da próstata. Ainda há um preconceito muito grande, ainda há muitos homens que morrem por causa eles não querem fazer o exame da próstata. Mas se houver a mesma disponibilidade que o SUS dá para fazer o câncer de mama, o câncer de próstata, né, a mesma disponibilidade para fazer o de colonoscopia, com certeza a população iria fazer. Mas para isso tem que ter movimentos, né? Para que chegasse a esse ponto de se tornar tão conhecido o Novembro Azul e o Outubro Rosa, houve um grande trabalho das mulheres e dos homens. E na política também há esse grande trabalho das mulheres e dos homens, né? Para que faça esses testes de mama e o teste do câncer de próstata. Já não existe praticamente no Brasil o movimento da mesma proporção para fazer o exame de colonoscopia. Não há essa cobrança da população. E eu sempre costumo, como líder comunitário e ativista social, eu sempre digo, o que move uma sociedade, o que faz nós conseguirmos ser vitoriosos é a insatisfação e quando a gente se acomoda. E o seu Luiz, com seus 82 anos, não é um homem acomodado. Eu fico admirado da capacidade. É um cara que está sempre disposto a tudo. E o que mais me toca, o que mais me admira, que depois que eu conheci o seu Luiz, que ele diz assim: Vicente, eu estou com 82 anos. Se eu conseguir salvar uma vida, um ser humano, de passar por o que eu estou passando, eu morro feliz. Eu tenho ido nas audiências públicas a Porto Alegre, em Rio Grande, e várias audiências públicas que teve, e só quem conhece o sofrimento dos ostomizados e passa por um que o ostomizado passa, não é só o ostomizado, é a família inteira. Lá, se a esposa é ostomizada, o marido sofre junto com ela. Se o marido é ostomizado, a esposa sofre junto. Tem casos que afetam até a vida afetiva do casal. Né? Em Porto Alegre, até uma coisa que me tocou profundamente. Fiquei muito emocionado de uma senhora que é ostomizada, que logo saiu do hospital, que fizeram a cirurgia. Até os próprios médicos da cirurgia não tem um psicólogo depois da cirurgia para dizer o que a pessoa vai passar. Disseram para casa, olha, a vida é normal, só vai usar uma bolsinha. Mas não disseram que era 8 bolsinhas por mês, que aquela bolsinha podia lotar a qualquer momento, que a pessoa não tem o controle daquela bolsinha, não tem o controle no momento de soltar os gases. As pessoas não saem, porque se a bolsinha estourar ou cair no chão, elas se sentem constrangidas, elas escondem a bolsinha, mas é assim um sofrimento que não tenha o ser humano, não seja sensível a essa causa, tão nobre, e é para essa causa tão nobre, né, que nós estamos lutando, eu e o Luiz. Né, eu sempre digo que eu trabalho com empatia, eu sempre me coloco no lugar do outro, não tem como eu fugir disso. Né, hoje eu digo que eu tenho uma bolsinha no meu coração, e eu peço para as pessoas que estão assistindo a TVC, né, que vá nessa audiência pública, dia 14/8, às 14 horas, agora, mês que vem, a 14/8, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, que vai nos ajudar a toda a população, porque ele não sabe o que é o nosso amanhã. Nenhum de nós sabe, não vai ter um parente. Né? E quando tem um ostomizado, toda a família sofre junto com ele. Tem casos, tem pessoas que entram numa depressão profunda, que não saem mais de casa. Elas não vão num casamento, elas não vão num aniversário, não vão num campo de futebol, não vão num espetáculo, não vêm na Fena Doce, não vão lá no centro comprar. Então é um prejuízo para o comércio, para as famílias, é um sofrimento que essas pessoas têm que ter ajuda da sociedade, porque nós somos todos irmãos, né? Só há um Deus, que é o Pai, né? E nós somos todos irmãos. Não é possível que nós vamos ser, nesse momento tão difícil que essas pessoas estão passando, e nós temos
7.000 pacientes na fila do SUS, somente na metade sul, nas 21 cidades. Sabe o que é 7.000 pessoas? E o SUS estão aguardando. Existe cheque predatado. Agora, doença predatada não existe. Essas pessoas já estão com sintomas e elas têm que ser chamadas. Isso é uma falta de respeito total com o ser humano. Agora, mais uma informação que também a gente pensa nessas coisas e fica até sem entender como é que as autoridades ainda não se deram conta disso. Nós tivemos há pouco tempo atrás aqui em Pelotas um ônibus preparado aqui para fazer exame de mama, tá? E por que é que não tem, o governo não bota um ônibus desse preparado para fazer o exame de colonoscopia? Não um ônibus, vários ônibus, que vai para todas as comunidades, para todas as cidades, para todos os recantos do estado e do país, tá? Um ônibus preparado para fazer esse exame de colonoscopia. Porque se é uma doença, é a segunda que mais mata, é uma doença que precisa de muito olhar para ela, né? O governo precisa olhar muito para essa doença aí e equipar ônibus e mandar, né, para as comunidades. Eu não estou falando em fazer um ônibus para cada cidadezinha, não. Mas se fizer aqui dentro do estado, por exemplo, uns 10 ou 15 ônibus e mandar para cada um ponto estratégico do estado, porque vai levar alguns dias em cada cidade. Quantas cidades nós temos aqui no Rio Grande, só no Rio Grande do Sul? Cidades grandes, cidades pequenas e comunidades. Então, um ônibus desse passando uma semana, 10 dias numa cidade dessa fazendo exames, nós vamos eliminar completamente essa doença, gente. E o que é que vai custar para o governo isso? Praticamente nada. Vai ser um custo muito pequeno comparado ao custo que o governo está tendo para aposentar, para fazer cirurgias, para fazer tratamento para essas pessoas que são afetadas por essa doença. Então, quer dizer, um ônibus que viesse passar, por exemplo, uns 10 dias aqui em Pelotas, né, fazendo exames de colonoscopia, imagina essa fila do SUS ia acabar indo ao estoque. Não teríamos mais fila, né? E qualquer pessoa que tivesse qualquer sintoma que levasse a suspeita dessa doença, mesmo que não seja essa doença, mas é o sintoma, faria o exame e estaria tranquila, trabalhando o resto da sua vida, não teria o problema desse sofrimento, não afetaria a sua família. E eu sei que esse programa que a gente faz aqui é um programa meio longo para vocês assistirem, porque nós temos quase 1 hora de programação, né? Falando da mesma coisa praticamente. Gente, é muito mais gostoso você assistir um filme de guerra, um filme de amor, do que estar vendo aqui uns velhos falar sobre isso aí. Mas, gente, nós estamos fazendo esse sacrifício, esse trabalho, não é para nós que já estamos com o problema, é para vocês. É para vocês não terem que passar por isso, para vocês salvarem a vida de vocês. É para vocês não terem que passar por sofrimento, nem vocês, nem a sua família. Então, aguente um pouquinho aí. Eu sei que somos muito repetitivos, mas se nós não fizermos isso, não vai acontecer nada. Vai continuar as pessoas morrendo com essa doença, vai continuar as pessoas isoladas com essa doença, tá? Por isso a gente está aqui batalhando, fazendo todo o trabalho para que vocês possam se darem conta. É como a Coca-Cola. Quem não ouviu falar da Coca-Cola? Por quê? Porque a Coca-Cola é uma das indústrias que mais propaganda no mundo faz. Bom, nós estamos fazendo a propaganda da doença coloretal. Quando eu falo, aqui o seu Luiz colocou muito bem, do ônibus que vem para fazer da fila do SUS do câncer de mama e de próstata. Uma semana foi para o câncer de mama, outra de próstata. Eu quero deixar bem claro, assim, quando a gente fala no câncer de mama, no câncer de próstata, a gente vê que esse movimento é uma coisa muito positiva. Não estamos fazendo nenhuma concorrência. Eu admiro e, graças a Deus, houve esses movimentos e existem esses movimentos. Só o que eu faço, assim, fico pensando que se o câncer de coloretal de intestino é o segundo que mais mata, por que não ter nada para esse?
não tem nada. E tem que ter. E eu sempre digo assim, é a gente com a insatisfação que faz e que mexe o mundo. E como o seu Luiz diz assim, é o programa de 1 hora, é repetitivo, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com certeza, esses outros movimentos bateram muito nessa tecla, que não é por acaso que eles colheram os frutos e os louros que hoje tem, que é toda a sociedade beneficiada com esses movimentos. E é louvável esses movimentos das outras doenças, como deve existir de outras doenças, que estão em 4º, 5º lugar, mas é inadmissível que essa doença do câncer coloretal, né, venha à tona, né, agora no Fantástico, e que nós começamos esse movimento aqui na TVC, em Pelotas. A TVC tem aberto as portas, né, para nós aqui, e os meios de comunicação, mensalmente. Aí, como sai lá no Fantástico, Drauzio Varela falou, a população, e é louvável também, mas que é de grande proporção a nível de país, uma coisa que surgiu aqui em Pelotas, o movimento da Sofam, né? E a Sofam quer, sim, trazer à tona esta pauta, e a gente quer, né, e pede que os meios de comunicação, televisivos, jornais, eu quero agradecer imensamente que o Jornal Tradição foi a primeira porta que nós batemos ao proprietário do Jornal Tradição, Adilson, né, que nos abriu as portas, e dali também as rádios têm aberto as portas, RU, Tupanci, Rádio Pelotense, a Hora do Sul. A gente agradece imensamente em nome da comunidade, em nome dessas 7.000 pessoas, pacientes, que estão na fila do SUS. O SUS é um programa maravilhoso, mundialmente. Ele é um programa maravilhoso depois que tu tá lá dentro. Mas até abrir a porta, o SUS, faltam mais um S e um T e um O. É um grande susto. Eu sempre digo isso para todo mundo. Ele é um susto até tu chegar. É um susto tão grande que nós temos 7.000 pacientes já com diagnóstico. Ano passado, em 2025, era 6.000 e poucos. Agora aumentou para 7, mas muitos já morreram. Poderia estar em 9, em 10.000, mas alguns pacientes já morreram. Porque 7 anos esperando, 7.000 pacientes esperando 7 anos na fila do SUS, pasmem, é um absurdo, uma vergonha para qualquer governo, tanto a nível municipal, como estadual, como federal. São seres humanos, são nossos irmãos, e a gente está convocando, a Sofam está convocando para a grande audiência pública, de novo, estou sendo repetitivo, agora dia 14/8, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, onde nós vamos cobrar, sim, as autoridades para que olhem para cada um de nós, né, com os seres que pagam imposto. Não estão cobrando nada indevido. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a gente não depende do Estado. É o Estado que depende de nós, que pagamos impostos. E muito. Desde a gotinha de óleo que nós colocamos no nosso almoço, do arroz, do feijão, da carne, nós pagamos impostos. E não são poucos. É muitos impostos. E prevenir, a prevenção é melhor que remediar. Porque os que sobreviverem ao câncer coloretal dessas 7.000 pessoas se tornarão ostomizados. Alguns podem nem ser ostomizados, né? Pode detectar ainda há tempo viável de tirar o pólipo, né? Como eu tenho conhecidos meus que tiraram o pólipo no início, mas tem que fazer esses exames de 2 em 2 anos. Então é uma doença que ela tem cura, e nós estamos cobrando que os governos olhem com todo carinho para as pessoas do câncer coloretal, e essa fila vergonhosa somente nas 21 cidades da metade sul, de 7.000 pacientes esperando e sofrendo. Não é só esperando, não, sofrendo. Já deve ter dor nessas alturas, e muitos talvez já tenham partido e a fila tenha aumentado. Então, SOS, dia 14/8, contamos com todos vocês na Câmara de Vereadores de Pelotas, às 14 horas. Obrigado. É isso aí, gente. Nós estamos fazendo todo o empenho, nós estamos trabalhando com todo o amor. Nenhum de nós ganha nada com isso, é o contrário, nós gastamos
do nosso bolso mesmo, a gente gasta, eu mesmo com esse programa, e a semana inteira ando correndo para lá e para cá, gastos em gasolina, gastos, enfim, folhetos, tudo isso porque a Sofam não tem recursos. Então a Sofam é uma entidade que precisa do socorro também, né? Que é para que nós possamos fazer mais benefícios à sociedade, nós precisamos que a sociedade nos ajude. Uma das coisas que nós precisamos, nós temos agora uma sede temporária ali na rodoviária, né? Que foi conseguido com muito custo, né? Depois de mais de 30 e tantos anos, se conseguiu a primeira sede ali na rodoviária, que é uma sede provisória. Estamos trabalhando ali. Quem trabalha ali também, nós que trabalhamos ali, todos voluntários, ninguém ganha nada. Todos trabalham pelo amor ao seu semelhante, né? E eu tenho pedido aí, alguém que tenha uma casa, não importa as condições da casa, se tiver uma casa aqui em Pelotas que possa doar para a Sofam, porque aí nós vamos melhorar essa casa, fazer o que for preciso para que possamos ajudar mais pessoas. Pessoas que vêm do interior, que não têm condições de pagar um ônibus que é trazido por conduções das prefeituras, que vêm para fazer exames, que vêm fazer consultas em Pelotas, não tem familiares. E muitas dessas pessoas nem dinheiro para fazer um lanche tem, e ficam sentados depois de fazer essas consultas aí numa praça, ou seja, onde for, ficam por aí esperando, né, que junte todos à tardinha para voltarem para suas residências. Nós podemos ajudar essa gente se tivermos uma sede. Então nós estamos pedindo uma casa, alguém que tenha uma casa aí, para doar para a Sofam, para que nós possamos fazer. É muita coisa, é muito trabalho que nós podemos realizar com a ajuda da sociedade, com a ajuda de vocês. Tá? Eu agradeço muito, né, esse tempo que a gente teve aqui, e a semana que vem estaremos gravando novamente, fazendo esses pedidos e tentando melhorar a vida de todos os nossos irmãos. Meu muito obrigado ao Vicente Amaral, e obrigado a vocês pelo tempo que passaram junto com nós aqui.